Bom, pessoal, acho que eu vou começar aqui já, até para não perder o tempo de vocês. Primeiro, eu quero agradecer a presença aqui dos que estão participando, dos que entraram aqui para conhecer um pouquinho mais desse mercado de educação em Google, tá? Eh, Meu nome é Giuliano, eu sou o gerente de produtos aqui de Google Cloud dentro da TD Cinex, então a gente separou essa agenda para apresentar um pouquinho o mercado de educação, então a gente até convidou a Fabiana, que está aqui com a gente. A Fabiana, que ela cuida de educação dentro do Google, voltado para a linha de workspace, então ela conhece tudo do mercado de educação, ela pode compartilhar um pouco aí da experiência dela, ela pode compartilhar um pouco desse mercado, né? Então esse webinar vai ser gravado, tá bom, pessoal? Então, ao final aqui da apresentação, a gente vai compartilhar esse conteúdo com todos vocês que participaram. E antes de começar, até eu vou compartilhar algumas informações com você. Depois eu vou deixar a palavra toda com a Fabi, tá bom? Pessoal, quem tiver alguma dúvida, quem tiver com alguma dúvida durante a apresentação, eu vou deixar o chat, tá? O chat vai estar liberado. A gente tem um time aqui da TD que também está participando desse webinar, eles vão estar respondendo vocês ali no chat, e ao final aqui desse webinar a gente vai deixar um tempo ali para perguntas e respostas, tá bom? Bom, eh, primeiramente, falando um pouco de Google, você vai, obrigado. Primeiramente, o Google, a estratégia via distribuição de Google é algo novo, né? Então, basicamente, aí essa operação de distribuição para o Google, ela tem 6 meses, tá? Ela é uma operação nova, até então o Google só atuava via T1, né, via parceiros. Então, a estratégia de distribuição, ela veio justamente para a gente aumentar o número de parceiros ali elegíveis à comercialização, a gente conseguir fazer um trabalho, uma melhor de desenvolvimento, tá, desses canais. E o papel da distribuição aqui é esse. Então, é apoiar um braço ali do Google para desenvolver novos canais, tá? Bom, dando continuidade aqui, pessoal, o programa de canais do Google hoje, ele se resume em 3 níveis, tá? Primeiro, a gente tem o nível Member, que são os canais que estão ingressando no programa, tá? Quando não existia distribuição, os canais que eram nível Member, eles não eram elegíveis à comercialização. Então, eles precisavam passar por uma série de certificações, por uma série de treinamentos ali para eles poderem ser elegíveis, tá? Hoje, no modelo de distribuição, esses canais que estão no nível member, eles já podem ser elegíveis à comercialização, tá? Então, a gente conseguiu abrir esse mercado para esses canais que até então não eram elegíveis. Basicamente, o que você precisa é ter 2 certificações de vendas, certo? Tendo essas 2 certificações de vendas, que são certificações ali na qual você consegue eh, realizá-las online, você já consegue se tornar esse nível member, tá bom? Partner level, que é o segundo nível, já é um nível que tem algumas exigências mais técnicas. Então, ali você obrigatoriamente tem que ter 2 certificações técnicas. Essas certificações, elas são baseadas muito no conhecimento, né, no nível de maturidade de cada canal. Então, se eu não me engano, são 7 certificações técnicas, né, o total, o número de certificações. É legal identificar qual dessas certificações ela, ela ela é compatível com o business de vocês, tá? Então, tem certificações de arquitetura, tem de data, tem de migração, tá bom? E tem mais 2 certificações de vendas que você precisa também para se tornar nesse nível. Ponto importante, eu sei que por mais que eu esteja falando aqui quantidade de certificações, essas questões de processos, nós temos um time aqui dentro da TD que pode apoiá-los nessa construção desse business plan, tá? Para chegar nesses objetivos. Então, o nosso papel aqui dentro como distribuidor é apoiar vocês nessa jornada e no desenvolvimento dentro do programa de canais do Google, tá bom? Quando você está no nível partner, você já tem acesso a alguns incentivos, então, principalmente em Workspace ali, você
quando você tem uma RO, um registro de oportunidade, esse registro é aprovado, você está no canal Partner, você já pode ser elegível a receber esses incentivos, 8% de rebates para Workspace, tá bom? E 5% do revenue gerado em GCP. Tá? São todos rebates por quarter e eles só são elegíveis mediante a registro de oportunidade aprovado. Tá? Premier Level. Os canais Premier é o último nível dentro do programa do Google. Então, basicamente, são 4 certificações técnicas. Se eu não me engano, essas 4 certificações vai ser passar. Teve uma mudança no programa, se eu não me engano, vão ser 6 agora. E além de 6 certificações técnicas, você tem que ter 20 certificações de vendas. E um ponto muito importante, para o canal se tornar um canal Premier, para ele chegar nesse nível, tem um requisito de receita mínima anual de US$ 500.000. Né? Então, além dessas certificações, o canal ele tem que ter essa receita anual de US$ 500.000. Tá? No canal Premier, que é o último nível ali dentro do programa de Google, ele tem acesso a mais incentivos. Então, Workspace, o canal Premier, ele tem 30% de rebate. Tá? Então, é um rebate bem agressivo. Então, os canais ali que estão nesse nível, eles estão com um rebate bem interessante. E 5% de rebate de GCP. Tá bom? Caso vocês tenham interesse em conhecer um pouquinho mais, no final daqui da apresentação, eu vou deixar o meu contato para a gente agendar uma reunião mais one-on-one para a gente falar mais detalhes desse programa, tá bom? Um ponto muito interessante hoje é por que eu devo escolher Google como meu principal provider de nuvem, né? E quais as formas hoje de eu ser remunerado. Primeiro ponto, margem de contrato. O Google hoje ela tem uma margem muito atrativa, se a gente for comparar com outros vendors. A Google, a gente tem uma margem muito boa. Segundo ponto, rebate. O Google tem muito dinheiro na mesa ali em rebate. Então, se você tem uma oportunidade, a gente pede que registrem essa oportunidade o quanto antes para a gente ter esses incentivos na mesa. Tá? Terceiro ponto, PSF, incentivos de serviços. Então, o Google hoje ele valoriza muito o canal que entrega serviços, que faz o deployment de um ambiente em GCP, tá? Esse terceiro item ele é mais focado para GCP, tá bom? Então, se você é um canal que entrega o valor, faz migração, faz o deployment da solução em nuvem, você pode sim ser elegível a receber esses incentivos. Então, quando a gente fala de PSF, é um valor que o Google ele consegue te pagar até 10% do revenue gerado no ano em GCP. Então, um exemplo, se você fechou um projeto anual de 1 milhão, o Google consegue pagar R$ 100.000 ali para você, para custear esse serviço, como um incentivo, tá bom? Cabe ao canal definir como ele vai utilizar esses incentivos. Política de proteção de canais, uma coisa que a gente não encontra em outros fabricantes, em outros hyperscales. O Google, se você tem uma RO aprovada, se você tem um registro aprovado de uma oportunidade, dificilmente outro canal vai conseguir atuar com melhores condições naquele cliente. Então, se você tem um commit em um determinado cliente e vem outro canal e tenta atuar nesse mesmo contrato, ele não vai conseguir, ele vai ter condições inferiores de preço, ele não vai conseguir. Tá? Então, o Google protege o canal que construiu um plano junto com esse cliente. Workspace Adoption Program, que é um programa de remuneração para os canais que, que fazem deployment em Workspace, que migram os serviços para o Workspace. Tá? Então, tem muito dinheiro na mesa também para esses canais que trazem oportunidade de outros serviços para o Workspace. Um exemplo, se você tem uma oportunidade de migrar tem uns requisitos de seats ali de 500, 600 seats de Microsoft para o Workspace, o Google ele consegue te remunerar por usuário, tá? E o sexto item, a Fabi, ela até conhece um pouco melhor,
essa parte de escolas de referência de Google for Education. Tem uma série de regras hoje que as escolas elas estão adaptadas para trabalhar ali com esse modelo. Fabi, se você puder até me ajudar com esse item 6, né, que você tem até Claro. melhor um entendimento desse. Escola de referência é um status, é um selo, né, que algumas escolas conseguem atingir. A gente tem alguns requerimentos aí de quantidades mínimas, né, de licenças que precisa ter de alguns produtos nossos. A gente também tem uma medição de adoção, que é muito importante, porque as instituições de ensino, a gente acredita que não basta ter só os produtos, né, do Google, elas precisam de um acompanhamento para que os professores estejam usando todas as ferramentas de maneira full, os alunos estejam usando, então a gente tem algumas medições também de adoção. Depois, quem tiver interesse aí, eu posso dividir quais são os requerimentos com o Giuliano e ele compartilha com vocês. Obrigado, Fabi. Vamos, pessoal, falar um pouco das vantagens de trabalhar via distribuição. Hoje, todo canal que está ingressando dentro do programa de Google, ele passa pela distribuição. Tá? Hoje a TD Synnex ele é o único distribuidor de Google Cloud da América Latina. Então, novos canais que querem ingressar no programa, eles se passam pela distribuição, e o trabalho que a gente vai fazer com esses novos canais, e os canais que estão atuando com o Google, a parte de enablement, a parte de capacitação. Então, a gente tem uma estrutura aqui que vai apoiar na construção de um business plan. Tá? Practice Builder, o segundo item ali, é um programa de canais da TD Synnex. Além de todos os incentivos que o Google ele entrega para vocês canais, existem os incentivos da TD Synnex e do programa de canais da distribuição. Tá? Então, você também pode ser remunerado através desse programa Practice Builder. A gente tem uma estrutura de engenharia que pode apoiá-los ali na construção de um sizing de um projeto, pode te apoiar com a calculadora, pode te apoiar com a precificação, as melhores práticas de assessment, todas essas questões técnicas, a gente tem um time que pode estar apoiando na ponta, tá bom? Condições comerciais, então essa é uma dúvida que muitos canais têm. Pelo fato da gente estar entrando dentro desse programa, nós vamos ter condições competitivas? Vão. Todo canal que está atuando com a distribuição, com RO aprovada, seguindo aquele fluxo que eu mostrei para vocês, vai sim ter competitividade nesse mercado, tá bom? Cloud Success Center, que é uma estrutura pós-venda, tá? Então, a gente sabe que nuvem ela é uma venda recorrente, ela não é uma venda upfront, então a gente tem essa estrutura para estar apoiando com faturamento. A TD Synnex, ela fatura o seu cliente na ponta e remunera vocês canais baseados na margem que vocês estão trabalhando em cada contrato. Tá? Então, toda essa estrutura de back-office que a gente entrega como valor para vocês. Se vocês querem, caso tenha algum canal ainda que não está participando do programa, quer começar a entender um pouquinho mais como funciona o programa de canais do Google, para a gente iniciar uma parceria, eu estou deixando um QR Code e o link também com algumas etapas de onboarding, tá bom, pessoal? O que eu tenho para falar hoje aqui para vocês é isso. Agora eu vou deixar a palavra com a Fabi, tá bom, pessoal? E eu vou estar aqui no chat aqui respondendo caso vocês tenham alguma dúvida. Obrigado, pessoal. Obrigada, Juliana. Eu vou roubar até... você já Fique à compartilhou. vontade, Fabi. Estou roubando aqui. Bom, gente, me apresentar. Meu nome é Fabiana, eu faço aqui no Google gestão de alguns parceiros para Google Space for Education, tá? Aqui em Education, a gente, só para vocês entenderem um pouco, né, tem todo o time de cloud, que é onde a Mari, né, que está aqui com a gente também, ela se encaixa, né, ela está em cloud, mas a gente tem um time de Education separado de cloud, apesar da gente compartilhar o produto Workspace for Education com cloud também, tá?
Enfim, aqui o que eu trouxe hoje é mais relacionado ao Workspace for Education, apesar que em Edu a gente também tem os devices, né? A gente tem os dispositivos que são os notebooks do Google, que são os Chromebooks, tá? Mas hoje o foco aqui vai ser o Workspace for Education. Podem me interrompendo se vocês tiverem alguma dúvida. Mas eu quis trazer aqui, mais do que trazer o produto em si para vocês, eu queria mostrar o que a gente está visualizando enquanto Google for Education, um pouco para o futuro, que não é tão futuro assim, que é uma coisa que já chegou. Então, eu queria mostrar para vocês o que a gente está vislumbrando, tá? Mais do que falar aqui de todas as features de produtos, que essas informações estão todas disponíveis aí em diversos, no Partner Advantage, em diversos, tem pitch decks prontos para vocês, tem muito recurso já pronto com as funcionalidades para vocês, tá? Bom, então eu queria começar falando dessa pesquisa que se chama The Future of Education, que a gente publicou no final do ano passado. Foi uma pesquisa que a gente fez com uma consultoria de insights estratégicos que se chama Canvas 8. A gente conduziu entrevistas com 94 especialistas em educação no mundo todo, então em 24 países, tá? Além disso, foi analisada uma extensa literatura acadêmica, que foi revisada também por esses especialistas, tá? E aí o resultado é esse relatório global que a gente chamou The Future of Education. Ele está dividido em 3 partes, e ele está disponível aqui nesse site que está aqui na tela, tá? Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, a gente não vai entrar em todos os detalhes, o relatório é bem extenso, mas eu queria pincelar algumas coisinhas aqui para vocês hoje. O relatório, em 3 partes, então, ele traz 9 tendências globais sobre o futuro da educação, né? E aí, divididas nesses 3 blocos, dividida no bloco de indivíduo, de instituição de ensino e de sistema de aprendizagem. Então, só para vocês terem uma ideia, né? No nível de indivíduo aqui, a demanda crescente que a gente tem visto por pessoas que sejam solucionadoras de problemas, né? Então, como formar os alunos para que eles sejam solucionadores de problemas? Isso aqui é só um exemplo, tá? Mas a gente não vai ter tempo de falar das 9 tendências que o relatório traz, e eu queria destacar essas 2, que são relacionadas à instituição de ensino em si, que é o nosso cliente aqui em Google for Education, né? Então, primeiro, a elevação do professor, no sentido de empoderamento do professor, dar as ferramentas corretas para esse professor conseguir passar por todos esses desafios que ele vai ter que enfrentar sobre o futuro da educação, e também tornar a aprendizagem mais individualizada, que é uma tendência que a gente tem visto já há algum tempo, não é de agora, né? E que a gente vai ver como que a gente consegue ajudar o professor nesse sentido. Aqui é uma citação só de uma das pessoas que foram entrevistadas nessa pesquisa, né, uma pessoa dos Estados Unidos, mas, de qualquer forma, já tem algum tempo que a gente vem falando sobre a importância da mudança do papel desse professor, né? Eles não podem mais ser apenas detentores do conhecimento e transmissores desse conhecimento, né? Mas não somente, né? Eles ainda continuam sendo os fornecedores de acesso à informação, mas também eles têm um grande desafio que eles precisam coreografar todas as experiências de aprendizagem dos alunos, garantindo que esses alunos consigam ter condições de investigar, de avaliar e de construir o seu conhecimento de uma forma colaborativa, a partir de diferentes fontes de informação. Então, é tornar o aluno muito mais autônomo, né? E falando um pouquinho da educação personalizada, né? Hoje, por exemplo, a gente tem os alunos fazendo as lições de casa, né, que os professores mandam, em casa sozinhos, né, sem assistência do professor ali naquele momento que ele está fazendo aquela lição de casa, né? Então, e aí, depois de fazer a lição de casa, o aluno vai ter feedback sobre aquela lição de casa alguns dias depois, né, quando o professor resolver corrigir aquela lição de casa, né? Outra coisa da lição de casa, ela é a mesma atividade para todos os alunos. Prova também, hoje ela é a mesma prova para todos os alunos, né? Então, como sair desse status, né, onde tudo é massivo,
para um status de um aprendizado mais pessoal, né? Então, a gente acredita que a educação vai ser personalizada quando a gente conseguir dar duas coisas para os alunos, na verdade. A primeira, fornecer para os alunos um suporte que seja direcionado e imediato. Então, você imagina quando ele está fazendo a lição de casa dele lá na casa dele, que ele consiga entender aquele conceito da lição de casa. Se ele tiver dificuldade, como é que ele faz para acessar o professor naquele momento? Quem vai ser o tutor dele naquele momento que ele está fazendo a lição de casa, né? E o segundo ponto é tornar o conteúdo que está sendo ensinado relevante para cada aluno individualmente, né? É claro que é meio óbvio isso, né? Mas tem vários estudos que comprovam que quando os alunos se relacionam melhor com o conteúdo que está sendo ensinado nas escolas, isso vai ter um impacto positivo no envolvimento dele, no engajamento dele, na diversão e, consequentemente, na aprendizagem dele, né? Então, assim, falando aqui apenas de duas das tendências sobre o futuro da educação, não estamos nem falando de todas as nove que estão lá, né? E a gente já sabe que hoje uma das grandes dores das instituições de ensino é a falta de tempo do professor. Ele já é escasso hoje em dia, né? Então, e além disso, assim, o professor hoje também, uma das tendências do relatório que o relatório traz, que não é novidade também, mas é que ele precisa investir também parte do tempo dele não só para essas mudanças, mas também para si mesmo. Ele precisa se atualizar, ele precisa investir no lifelong learning, que a gente tem falado tanto, né? O aprendizado ao longo da vida, né? Para ele se manter atualizado, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente lança, sei lá, 10 features novas por dia, né, nos nossos produtos. Então, se a escola está usando essa tecnologia, o professor também precisa estar alinhado com o lançamento de todas as novas funcionalidades, né? Mas como fazer isso, né? O professor, com toda a falta de tempo que ele tem, precisa fazer o que ele já tem para fazer do dia a dia, que é normal, e ainda se preparar para essas mudanças todas, né? Então, aqui no Google, esse é o nosso presidente, né, o Sundar. A gente fala que a tecnologia por si só não vai melhorar a educação, mas ela pode ser, sim, parte importante da solução, né? Então, simplesmente levar a tecnologia para as escolas não vai entregar automaticamente os resultados que a gente deseja, porque a tecnologia por si só não tem o poder de educar, né? Mas a gente consegue, sim, apoiar os alunos em qualquer lugar que eles estejam, né? Assim eles podem chegar também onde eles querem, de maneira mais rápida, mas antes a gente precisa também dar um suporte para os professores. E resolver esse problema para os professores requer um esforço grande. E é aqui que a gente acredita que a tecnologia pode desempenhar esse papel fundamental de ajudar a liberar o tempo dos professores. Então, aqui tem alguns números apenas que são baseados em um estudo também que a gente tem aqui interno. E esse estudo mostra que 20 a 40% das atividades atuais dos professores poderiam ser terceirizadas para a tecnologia, né? Então, a gente consegue reduzir o fluxo de trabalho do professor, então, essa dinâmica de gerar uma tarefa, gerar uma prova, depois a parte da correção da prova também, então, todo o fluxo de trabalho mesmo dele, do dia a dia, e a gente consegue simplificar atividades administrativas que ele tem hoje também. Só a inteligência artificial, que é o tema do momento, né? A gente só escuta falar isso todo dia, né? Ela sozinha, ela pode liberar até 13 horas do tempo do professor por semana, automatizando diversas tarefas, tá? E aqui, assim, muito menos apego às 13 horas que estão aqui, né? E a gente pode até questionar se é isso mesmo, mas sim, de fato, a inteligência artificial ela já está aí e ela já tem esse poder de economizar tempo mesmo, tá? A gente vai ver um pouquinho mais para frente também de que forma. E a gente pode não perceber, né, não se dar conta, mas a inteligência artificial ela já é usada hoje no dia a dia em diversos produtos do Google, né? Então, por exemplo, o Read Along, que está aqui embaixo, ele é um aplicativo do Google que ajuda as crianças a aprender a ler de forma independente, com a ajuda de uma assistente de leitura, que a gente tem um nome X lá, chama Dia,
E aqui, essa ferramenta ajuda na alfabetização global, né? Porque tem vários idiomas. Então, esse aplicativo, ele usa tecnologias de inteligência artificial, transforma o texto em fala e também tem reconhecimento de voz do Google para oferecer um suporte personalizado também para as crianças que estão aprendendo a ler. O Google Lens também é um aplicativo que usa a câmera, né? Ou uma foto para buscar plantas, animais, qualquer imagem, né, até mesmo equações matemáticas, e entre outros aqui que estão muito mais inseridos já dentro do aplicativo, a gente nem percebe, mas YouTube, quando tem as recomendações, né, que mais? O Google Assistente, né, quando a gente faz qualquer pergunta e ele responde, Google Maps também. Então, a inteligência artificial, ela já está por trás de diversos aplicativos, mas ela está chegando, né, nesse ano de maneira mais forte em alguns dos nossos produtos. E aí eu queria mostrar para vocês esse vídeo, que é uma primeira aplicação da inteligência artificial. Deixa eu ver se esse é o que está em inglês. Só um minuto. Ah, está em português esse. Vamos ver esse aqui, depois a gente comenta. Bom, e aí, curtiram? Peraí, deixa eu voltar para a tela da apresentação. Sai, YouTube. Deixa eu ver se tem um comentário. Nenhum comentário, gente, vamos, fale alguma coisa. Não é muito legal? Bom, enfim, essa é uma aplicação de inteligência artificial que a gente está chamando de generativa, porque ela gera, né, muitas coisas, aplicada a Workspace Business, tá? Esse aqui não é uma aplicação em Education. A gente, aqui internamente no Google, a gente já tem diversas dessas ferramentas funcionando e é surreal como ninguém mais consegue trabalhar aqui sem usar alguma coisa de inteligência artificial, tá? Aqui eu estava até num evento essa semana que foi super engraçado. Um cara estava falando de inteligência artificial e aí a chefe dele perguntou assim, já respondo do treinamento. A chefe dele perguntou assim, fulano, você está usando bastante, né, a inteligência artificial, ou o ChatGPT, ou o Bard, né? A gente internamente aqui, a gente tem acesso ao Bard, e aí ele virou e falou assim, Fernanda,
Não tem absolutamente nada que você tenha me pedido nos últimos 3 meses, assim, que eu não tenha usado inteligência artificial. Eu falei, tudo ele usa inteligência artificial. Então, assim, é isso mesmo, a gente recebe e-mails gigantescos aqui, acho que outras empresas também. Então, assim, é sensacional o poder da inteligência artificial nesse sentido de economizar o tempo, né? Que é uma das grandes dores hoje que a gente vê nas instituições de ensino, tá? Mas continuando aqui, eu queria falar da aplicação de inteligência artificial, não no ambiente de trabalho, mas sim no ambiente educacional, né? Então, a gente acredita que a inteligência artificial pode sim tornar essa jornada educacional mais pessoal, que é também uma das tendências, né, que a gente viu ali do relatório, e com isso os educadores vão conseguir ter o poder de adaptar o seu ensino, tornando as aulas e as tarefas muito mais interativas, e incentivando os alunos também a explorar mais um determinado conceito conforme a necessidade individual deles, né? Então, e a gente chama de isso, essa ferramenta aqui dentro no Google, a gente tem chamado de aprendizagem adaptativa, tá? Então, é essa tecnologia que permite os educadores a fornecer esse suporte individualizado em escala para os alunos, né? Isso que é mais importante, né? Porque às vezes ele consegue chamar um aluno ali do lado dele e dar um suporte mais individual, mas ele nunca vai conseguir escalar essa forma de ensino, né? Bom, então, a nossa ferramenta hoje, que a gente já tem disponível, por enquanto em inglês, mas português vai vir muito em breve, se chama Practice Sets. Ela é uma feature, na verdade, que está dentro do Google Classroom. Eu não sei se todos aqui conhecem, eu vou falar mais para frente, mas deveria ter trazido aqui, né? O Google Classroom é uma das aplicações do Workspace for Education, onde o professor disponibiliza tarefas para os alunos e os alunos recebem essas tarefas em suas contas Google e aí eles conseguem entregar as tarefas também por aí pelo Google Classroom, tá? Então, é um ambiente de interação entre o professor e seus alunos nas diversas matérias que o aluno vai estar cursando, tá? Então, essa é uma feature de dentro do Google Classroom, tá? E a gente vai ver mais para frente como funciona. Ela está disponível em 2 edições, eu vou falar das edições de Workspace for Education um pouquinho mais para frente, em 2 das edições do Workspace for Education, na Teaching and Learning e na Education Plus, tá? A gente fez o lançamento dessa feature na BET Londres, que foi agora em março, abril, não me lembro. Depois eu posso dividir com vocês o link que está aqui, que tem todos os anúncios que a gente fez lá. No Partner Advantage, a gente já tem pitch deck de practice sets, já de aprendizagem adaptativa de uma forma geral, tá? Então, vamos ver como é que funciona, mas, enfim, o objetivo é tornar, então, essas atividades mais engajadoras e mais interativas à medida que elas são mais individualizadas, pensando na necessidade de cada aluno, tá? Deixa eu maximizar aqui também. Ops. Learning is... Espera aí que eu vou fazer a mágica como que era, Mari? Socorro! Não lembro. Não tem legenda em português. Como é que era, Mari? Não lembro. Não tem. Espera aí. É closed caption. Aí a gente vem aqui, isso, prendi. Desculpa, gente. Só para dar, eu vou dar um spoilerzinho aqui, só para explicar um pouquinho o que vocês vão ver aqui. Vocês vão ver 2 visões. Primeiro, a visão do aluno, né? Então, a visão do professor, ele vai gerar uma tarefa, no caso, acho que é uma fração, eu acho, tá? É uma lição de matemática. Ele vai gerar essa tarefa, ele vai taguear essa tarefa com o que ela... Então, sei lá, ele vai colocar lá, isso aqui é exercício de fração, tá?
E aí, o aluno, na hora que ele receber essa tarefa, ele vai tentar resolver a primeira vez, ele não vai conseguir, aí ele vai tentar uma segunda vez, daí ele não vai conseguir, daí ele vai pedir dicas para o Practice Sets, né? Ele vai pedir dicas, e aí, nessas dicas, vão vir coisas que, por exemplo, vídeo do YouTube, que é curado, logicamente, né? Vai vir cards explicativos com desenhinhos explicativos sobre fração, e aí o aluno vai tentar de novo fazer aquela lição de casa, tá? No final, volta para a visão do professor, e ele vai ter, num dashboard, assim, ele vai conseguir bater o olho e já ver quantas tentativas cada aluno fez, né, até acertar, né, quantas ele errou, na verdade, até acertar aquela questão, e também ele rapidamente vai ter, nos insights, ele vai ter assim, a maioria dos alunos teve dificuldade com a questão 3. Então, assim, rapidamente, batendo o olho ali, o professor já consegue entender o que conteúdo ele vai ter que reforçar com todos os alunos, porque foi meio que o que a maioria não entendeu, tá? Então, vamos ver o vídeo. Depois a gente comenta mais. Is personal. Students stay more engaged and learn more effectively when they get feedback right away. But one-on-one help for each student isn't always possible with the learning tools that exist today. For educators, having a round-the-clock tutor for each student that could help them grade classwork and give insights into student comprehension would be ideal. That's why we're creating a new tool in Google Classroom called Practice Sets, which enables educators to create interactive assignments from their existing content or from scratch. Students can get help as they answer questions, and teachers can get automated insights to know where students are getting stuck. Let's take a look at how it works. Once teachers create practice sets using existing content or by writing their own questions, our adaptive learning technology identifies the relevant learning skills for each question and finds relevant hints and resources that will be available for students if they need help. With all the typical question types like multiple choice and short answer, practice sets also have a built-in math keyboard and use our adaptive learning technology to enable equivalent answers for robust auto-grading. Teachers assign practice sets in Google Classroom like any other assignment. Students open practice sets right from an assignment in Google Classroom. As they work, auto-grading lets them know right away if their solution is correct, which helps build confidence, keeps them engaged, and prevents one misunderstanding from impacting the entire set. If they don't get a question on the first try, built-in hints help them along. When a student is unsure of where to start, they can open a resources section, which provides recommended videos and concept cards for each learning skill. Additional features include designated space to show their work, allowing them to demonstrate understanding while giving their teacher visibility into their thinking. For assignments created with practice sets, you will have enhanced features in the Classroom Grader view. Teachers get a quick view of class performance and can see student work for every attempt they make per problem. Automated insights reveal class-wide trends, so teachers gain visibility and can adjust their teaching plan if many students struggle with the same question or concept. With practice sets, students get the help they need faster, and teachers get actionable insights about their class. We understand that no two learning journeys are the same, so we're building tools that work for you. E aí, gente? Não é demais? Eu sou muito suspeita para falar dessa feature. A gente, apesar de não estar disponível em português ainda, a gente já tem muitos clientes nessas versões Teaching and Learning e Education Plus que estão pedindo para ter acesso mesmo em inglês, tá? Então, mais português a gente vai conseguir dar uma acelerada e devemos ter ainda este ano, e se Deus quiser, ainda que 3, tá? Mas não dá para prometer nada ainda. A respeito de como treinar, né, sobre essas funcionalidades, eu estou falando aqui de Workspace for Education, tá? Do Workspace Business também deve ter algum material ali no Partner Advantage, mas especificamente de Workspace for Education, vocês podem criar, a gente tem esse demoworkspace.edu.com, que é um site
onde vocês criam uma conta específica para acessar esse ambiente demo, tá? E aqui vocês já conseguem testar o Practice Sets, além de outras funcionalidades premium do Workspace for Education, tá? Então, assim, é muito importante que vocês consigam fazer demos, né, para os clientes finais, porque é muito diferente da gente falar aqui que é um Practice Set, só falar e a gente demonstrar de fato o que ele faz, tá? Então, a demo, aqui nesse ambiente de demo, é super, super simples conseguir fazer uma demo para vocês apresentarem para o cliente, tá? Bem simples mesmo. Já tem tarefas prontas, você só simplesmente insere ali dentro do Google Classroom, e daí você já tagueia e já põe as dicas já vão aparecer, porque você já está tagueando, né, aquela atividade, e é bem simples, tá? Não é nada complicado, não precisa ser feito por ninguém técnico, isso aqui, mesmo o time comercial, assim, consegue fazer, tá? Eu tenho a minha demo, eu que montei sozinha, e eu nem sou boa de tecnologia, assim, então, e aí tem outras funcionalidades avançadas lá também, que vocês podem construir demos para apresentar para os clientes. Deixa eu só ver a pergunta do Daniel. Quem desenvolve os conteúdos do Practice Sets é o professor, e eles podem compartilhar entre eles, tá? Então, tem lá uma funcionalidade também que você pode ir montando um banco de dados de atividades de Practice Sets. E outra coisa, o Practice Sets permite, não sei, acho que no vídeo apareceu, assim, não me lembro se é nesse vídeo ou se é em outro, mas você pega um PDF qualquer PDF, e você pode recortar uma determinada questão dali e já jogar dentro do Practice Sets. Bem simples também, tá? Bem fácil para o professor. Bom, vamos lá. Continuando aqui. Aqui, então, agora que eu vou entrar propriamente dito nas características do Workspace for Education, a gente tem hoje 4 edições do Workspace for Education, então tudo começa nessa primeira edição aqui, que é o Education Fundamentals, né, que é a nossa versão sem custo. O cliente educacional tem direito, né, a esse Workspace for Education Fundamentals, e para que ele possa ter qualquer uma das edições premium, que são essas 3, ele precisa começar pela Fundamentals, tá? Porque ele passa por todo um processo de aprovação que a gente comprova que ele é uma instituição de ensino de fato, tá bom? É claro que o Fundamentals, ele tem todas as aplicações, ele tem o Word, ele tem o Sheets, ele tem o Slides, ele tem o Google Classroom, mas com funcionalidades menores, tá? E aí, a gente tem o Standard, o Teaching and Learning Upgrade e o Education Plus. A gente adora o Education Plus, claro, é a versão mais completa, ele engloba todas as features que tem no Standard e que tem no Teaching and Learning. O Standard, ele é muito mais focado para administradores de TI das escolas, ele tem recursos de segurança e também de dados, muito analytics, né, aqui, para os administradores de TI, tá? E a Teaching and Learning Upgrade, ela tem, na verdade, características muito mais pro professor em sala de aula. A gente vai ver alguns exemplos mais para frente, tá? Vou passar esse slide. Então, falando um pouquinho da parte mais de features avançadas de segurança, então a gente tem todas essas funcionalidades hoje que estão disponíveis na versão Standard e, consequentemente, na Plus, porque a Plus engloba tudo que a Standard tem, né? Então, a gente tem um painel de segurança com relatórios, né, onde o administrador de TI consegue ver como está a exposição do domínio da instituição de ensino, né, como estão as autenticações, as configurações das contas. Aqui, o acesso baseado no contexto, que são políticas que o administrador de TI pode estabelecer para o domínio da instituição, de controle de acesso mesmo, né? Então, só quem está nesse grupo de usuários de professores acessam esse conteúdo, só quem está nesse grupo de usuários de alunos acessa esse tipo de conteúdo, tá? Ferramenta de investigação, que é a mais procurada, na verdade, dentro dessas todas de segurança, é uma ferramenta que permite que o administrador de TI identifique problemas de segurança e privacidade no seu domínio. Então, phishing, malware, ransomware, ele consegue identificar, ele consegue filtrar e ele consegue também resolver o problema, ele consegue tomar ações. Então, se ele
ele vê que ele está tendo um arquivo que tem um conteúdo que eles não querem que esteja sendo compartilhado e foi compartilhado. Daí ele consegue localizar, ele consegue ver quem mandou, quando mandou, para quem mandou, consegue resgatar esses e-mails, tá? Então, ela permite uma atuação mais ativa do administrador de TI, tá? Central de alertas na verdade, uma central de segurança, onde a gente vai sugerindo questões de segurança, como aumentar a segurança do ambiente ali da escola, tá? E o sandbox de segurança, que é quando os e-mails chegam com anexos, eles vão primeiro para um sandbox de segurança para identificar possíveis malwares. Aqui é só uma pesquisa que a gente fez com instituições que já usam o Education Plus, e aqui alguns números bem significativos, né, de quanto elas perceberam que tiveram de redução no número de tentativas de phishing. Então, 95% de redução no número de tentativas de phishing e 98% de redução no trabalho da equipe de TI na resolução desses incidentes de phishing, né? Claro, porque o ambiente educacional, quando está com a edição Plus ou a edição Standard, ele já está com uma segurança adicional, tá? Falando um pouquinho das features de ensino e aprendizagem, ou seja, são as features que estão disponíveis na versão Teaching and Learning e também na versão Plus, tá? Que é a mais completa. Então, aqui a gente fala do Education Plus, né, mas também a Teaching and Learning também tem essas funcionalidades. Então, a gente tem, por exemplo, add-ons, complementos do Google Sala de Aula. Então, por exemplo, uma instituição que usa Kahoot. Agora, já tem essa integração para dentro do Google Sala de Aula, então o professor consegue disponibilizar o Kahoot dentro do Google Classroom, o aluno não precisa sair para o Kahoot, fazer o sign-on lá no Kahoot e voltar, então tem single sign-on, é tudo dentro do Classroom, tá? E com tem algumas outras ferramentas, eu nem sei a quantidade de ferramentas hoje de terceiros que já estão aqui integradas com o Google Classroom. Isso deve ter bem fácil lá no Partner Advantage, mas são diversas, tá? Tem a Excel, tem várias outras ferramentas, outras aplicações de terceiros já integrados. Importação da lista de alunos, então isso é uma integração também, né, do Google Classroom já com o sistema de matrículas da escola, para que a escola não tenha que manualmente ficar criando as salas dentro do Google Classroom. O Practice Sets, que a gente acabou de ver, então está disponível nas edições Education Plus e na Teaching and Learning. Os relatórios de originalidade, eu não sei se vocês conhecem, mas ele é uma ferramenta antiplágio, onde o professor consegue comparar o trabalho que o aluno está entregando contra a internet e também consegue comparar contra trabalhos anteriores, que eventualmente outros alunos tenham entregue de anos anteriores, que estejam no repositório da escola. E isso para quê, né? A gente fala assim, a gente não quer ferrar o aluno, né? A gente não quer que essa ferramenta seja um dedo duro de que o aluno copiou da internet, mas a gente quer que o aluno aprenda a fazer a correta citação se ele copia da internet, né? Então, ele copia um trecho, tudo bem, não tem problema nenhum, ele pode colocar esse trecho copiado no trabalho dele, desde que ele faça a correta citação de que foi retirado do site, sei lá, Wikipedia, né, e cite a fonte direitinho, tá? Então, é uma ferramenta antiplágio. Essa ferramenta, em geral, muitas universidades, elas pagam por uma solução desse tipo, tá? E aqui dentro do Workspace for Education já está embutido, tá bom? E alguns recursos avançados de Meet. A educação básica, a gente sabe que depois da pandemia ela voltou 100% presencial, né? São poucas ainda que usam o Meet, às vezes a instituição de ensino está usando o Meet mais para reunião com pais, mais para reuniões maiores, internas dela, de diretoria mesmo, porque o Meet tem transcrição, por exemplo, da reunião, isso já vira a ata da reunião, então ele tem algumas ferramentas importantes que a instituição de ensino pode usar internamente, né, mais do que em aulas propriamente ditas com os alunos, mas ensino superior, sim, tem usado muito as funcionalidades avançadas do Meet, principalmente a gravação, porque a maioria não voltou 100% presencial, a maioria manteve as aulas híbridas, tá? Bom, então o Education Plus é a solução mais completa, é a que a gente mais gosta, né? E aí, o novo pitch deck de Education Plus, que está disponível no Partner Advantage, ele fala muito em relação
como ficou o ambiente tecnológico das instituições de ensino pós-pandemia, né? Principalmente pós-pandemia. Ele já era muito fragmentado, mas depois da pandemia, como as instituições de ensino correram loucamente para conseguir manter as aulas, né, quando as escolas fecharam, elas foram adquirindo soluções de terceiros, né, e hoje elas estão precisando de muito suporte com relação a esse ambiente tecnológico delas, né, porque ficou muito fragmentado. Tá? Então, aqui tem exemplos, né? Soluções de armazenamento, soluções de videoconferência, soluções de e-mail, né? De mensagem, soluções de segurança, tudo fragmentado, tá? Então, a gente costuma dizer que o Education Plus consegue resolver esse problema, porque ele consegue substituir diversas dessas soluções que hoje as instituições de ensino estão pagando para diversos fornecedores, tá? Então, o Education Plus tem esse poder de consolidar todas essas soluções edtechs, né, das instituições de ensino, tá? Aqui tem uma visão bem legal, né, que mostra, então, com relação àquele slide anterior, com diversas soluções em cada caixinha, né, então, ó, gerenciamento da sala de aula, tem o Google Classroom, tem aqui o Atividades, de armazenamento a gente tem o Google Drive, de mensagens, né, o Gmail, o Chat, aqui de Analytics, né, de dados, a gente tem BigQuery, a gente tem o Looker, privacidade, tudo que eu comentei aqui, enfim, tem a detecção de plágio, né, então com o relatório de originalidade, então tem diversos, todas as soluções dentro de uma única ferramenta, né, fica muito mais fácil para ser gerenciado, tá? Vou pular isso aqui. Hoje, a gente também tem essa preocupação de preparar esses alunos para o mercado de trabalho, né? E só para vocês terem uma ideia, 96% das startups, das unicórnios, né? Aquelas que vão valer $1 bilhão, elas usam já o Google Workspace, tá? E 13 entre 16 empresas latino-americanas avaliadas em $1 bilhão, que são os unicórnios, estão usando o Workspace. Acho que, na verdade, aqui é o percentual dessas 13 e 16, né? Então, assim, o aluno no mundo do trabalho, quando ele for para o mercado de trabalho, né, a gente pode ver que as novas empresas, as startups, elas já estão usando o Workspace. Então, preparar esse aluno desde a escola para usar essas ferramentas você já está melhorando a empregabilidade deles, né? Bom, aqui eu já falei, além das funcionalidades avançadas propriamente ditas de segurança, insights, de ensino e aprendizado, também tem essa economia de custo e de tempo. Nossa, está acabando meu tempo aqui por falar nisso. Nossa, e era isso. Eu estava preocupada com quantos slides ainda estava faltando. Era isso, gente, que eu tinha para compartilhar, então, do meu lado aqui de Education. Estou à disposição para perguntas, caso vocês tenham alguma dúvida, pode colocar no chat, pode falar aqui. Ô, Fabi, parabéns aí, ótimo conteúdo. Vamos aproveitar hoje, pessoal, a gente vai fazer um sorteio, hein? Para os que se inscreveram, para os que estão aqui, eu vou compartilhar um link, tá um formulário aqui com vocês no chat, tá? E a gente já realiza esse sorteio. Em paralelo, pessoal, quem tiver alguma dúvida, eu compartilhei no chat aqui. Quem tiver alguma dúvida, aproveitar a Fabi aí, para a gente já otimizar esse tempo que a gente tem disponível com ela, tá bom, pessoal? Eu compartilhei aqui o Forms, tá bom? Mais uma coisa, pessoal, esse conteúdo ele está sendo gravado, tá? Depois a gente vai compartilhar com vocês de forma aí, provavelmente ele vai estar no canal da TD Cinex, tá bom?
Hoje temos 9, 10 aí pessoas que já preencheram o formulário. Pessoal, a gente vai estender mais 5 minutinhos, tá? Até a gente finalizar ali. Aí que ele tá nesse link que eu compartilhei aqui com vocês no chat. A gente vai compartilhar depois, pessoal, o link desse webinar. Ô, Fabi, esse conteúdo a gente pode divulgar? A gente Pode sim. compartilhar? Tá. Uhum. Então depois a gente vai compartilhar essa apresentação também. Bom, pessoal, eu vou deixar mais 2 minutinhos, tá? Daqui 2 minutos eu inicio o sorteio aqui, compartilho com vocês o resultado. Ô, Fabi, eu vou compartilhar a tela, tá? Tá bom, tira aqui. Bom, esses foram as pessoas que se inscreveram. Agora eu vou... Vocês estão conseguindo visualizar a tela, pessoal? Boa. Agora eu vou sortear. Vamos lá, vamos ver quem que é o sortudo dessa vez. Felipe Laranjeira. Boa, Felipe. Parabéns aí. Então você vai receber um kit, tá? Que é uma mochila com um caderno, um squeeze também. Eu vou pegar o seu contato aqui, Felipe, para a gente encaminhar para você esse kit, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, Fabi, mais uma vez pela apresentação. Imagina. Obrigada pelo convite e obrigada a todos que estão aqui pelo tempo. E estou à disposição. Obrigado, pessoal. Tenha um ótimo dia. Tchau, tchau. Tchau.